A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Zacarias, capítulo 1, versículo 18. Zacarias é um contemporâneo de Ageu, os profetas que foram usados por Deus para encorajar o povo a retomarem a reconstrução do templo em Jerusalém. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vêm estes fazer? E ele falou dizendo: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. Nós vimos primeiro a visão dos cavalos. E o Senhor está montado sobre o cavalo branco. E o Evangelho é esse cavalo branco. Nós sabemos que as nações que foi usada por Deus, permitida por Deus, para trazer julgamento sobre Jerusalém, sobre Judá, foi a nação da Babilônia, depois os medos e os persas, que é um império só, depois Alexandre o Grande e depois o Império Romano, que as suas raízes perduram até os nossos dias. E esses 4 impérios, esses 4 chifres, é que têm destruído o povo judeu ao longo dos anos. Por meio deles, Judá e Jerusalém se tornaram servos e escravos desses impérios. Mas nós sabemos que o último império, que é o Império Romano, ele será destruído pelo Senhor no livro de Apocalipse. E nós já estamos vivendo aquela estátua de Daniel, aonde todos esses impérios já estavam incluídos, que Nabucodonosor viu a cabeça de ouro, que era o seu império, naquela estátua que ele viu, que ele se amedrontou, que ele perdeu o seu sono, que uma pedra foi cortada não por mãos humanas e deu no pé da estátua e destruiu totalmente a estátua e esmiuçou e tornou a nada. E aquela pedra rolou, encheu toda a terra e se tornou uma montanha. Nós sabemos que a pedra é Cristo e que a igreja é a montanha. Naquela visão de Nabucodonosor, Deus já tinha falado para Daniel a mesma visão que ele está falando para Zacarias. Naquela visão, a cabeça da estátua era o império da Babilônia, Nabucodonosor. Começou a destruição do povo santo. Depois surgiram os braços daquela estátua, de prata. A Média e a Pérsia se uniram para derrotar a Babilônia e subjugaram novamente os judeus. Os judeus continuaram escravos desse império. E depois surgiu Alexandre o Grande, que subjugou o Império Medo-Persa. E os judeus continuaram sofrendo quando havia as guerras do norte e do sul. Passavam por Jerusalém e destruíam totalmente o templo do Senhor e profanava. E depois surgiu o Império Romano, Ocidente e Oriente, 2 pernas de ferro, a estátua. Mas ainda assim o Senhor falou sobre 10 dedos, que é os artelhos dos pés, parte de ferro e parte de barro. E hoje é a realidade que nós vivemos. Uma parte dos países hoje são comunistas, ferro, e a outra parte é barro, democracia. Mas o Senhor vai vir destruir os 2 governos, os democráticos e os comunistas. Porque o governo que será estabelecido será o governo de Cristo, de Deus,
Deus é que governará sobre as nações com os seus eleitos, após a vinda dele. Então aqui, Zacarias estava ganhando essa visão, que o Senhor já tinha falado para Daniel naquela visão da estátua. E agora o Senhor estava usando aqui os exemplos de chifres. Numa luta entre aqueles que têm chifres, o chifre serve para matar o oponente. E é isso que o povo de Israel passou. Capítulo 2 de Zacarias. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura, o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Maravilhoso, hoje a gente vê essa profecia cumprida, não é verdade? Na época que Jesus Cristo veio, Jerusalém era cercada pelas muralhas e as pessoas moravam lá dentro daquela cidade fechada. E hoje, Jerusalém é aberta, exatamente como o Senhor disse aqui, será habitada. Mas depois da volta do cativeiro em Zacarias, o que aconteceu no ano 70 da nossa era, depois do nascimento do Senhor Jesus? Foi tudo destruído. Quando ressurgiu? Para se cumprir que agora não tem muros e que ela seria cheia de pessoas? Há 70 anos, em 1948. Eu e você estamos vivendo esse momento. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então hoje o muro não é de pedra. Hoje o muro é do próprio Deus. O Senhor é o muro, é o Espírito que circunda toda a Jerusalém. A Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. A Jerusalém terrena, que é a areia do mar que Deus prometeu a Abraão, e a igreja, o corpo de Cristo, que é espiritual, as estrelas do céu, que o Senhor também prometeu para Abraão. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalharei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te, tu que habitas com a filha da Babilônia. Aqui o Senhor está pedindo, como pediu lá em Apocalipse, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. A Babilônia é tudo aquilo que se diz o sistema religioso, onde as pessoas deixam de seguir a Cristo, a Deus, Senhor, e seguem sistemas e a homens. Isso é o sistema religioso. Aonde começou o sistema religioso? Com a religião católica. Até surgir a chamada Igreja Católica, não havia outra igreja a não ser a Igreja do Senhor Jesus. Todos os que criam eram o corpo de Cristo. Jesus era o pastor. Mas o diabo usou o país, o estado de Roma, para fazer uma religião e colocar o nome de igreja, a falsificação. E ela perdura até hoje. E depois houve aqueles que viram as verdades da Bíblia, graças a Deus. Com cada verdade surgiu uma outra religião com o nome de igreja. Por isso lá em Apocalipse o Senhor fala da mãe e das filhas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Que maravilha, não? Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. O que nós precisamos fazer? Sair da Babilônia, da mãe e das filhas. Que nós precisamos ser simplesmente o corpo de Cristo, em comunhão com todos os filhos de Deus, ajudando cada um a buscar o Senhor no seu interior, no seu espírito. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão
a ser a presa daqueles que os serviram. Assim saberei vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Que bênção, hein? Lá em Apocalipse o Senhor diz que depois do surgimento do templo, terceiro templo de Salomão, a reconstrução, os judeus voltarão a fazer o sacrifício de animais. Surgirá o governador mundial. Depois de 3 anos e meio que eles estiverem fazendo sacrifícios, este governador mundial será morto. E ele vai levantar do seu caixão e vai se declarar que ele é o Cristo. Aí vai começar a grande tribulação. O 6º e o 7º selo, as 7 trombetas e as 7 taças serão derramadas sobre a face da terra. O julgamento cabal de Deus para todas as nações. E por fim, todos os exércitos da terra virão sitiar Jerusalém terrena para exterminar como Hitler queria fazer, os judeus. Mas naquele dia, quem virá salvá-los? Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor virá salvar Jerusalém. E de cada nação também haverão aqueles que vão ter misericórdia da igreja que ficou para a grande tribulação. Porque antes de começar a grande tribulação, na hora do velório, os vencedores da igreja serão arrebatados vivos. Esta é a glória da segunda casa, como disse Ageu. Mas aqueles que hoje vivem uma vida mista, adora a Deus, serve a Deus e serve a Babilônia, serão deixados para trás. Mas milhares se tornarão fiéis ao Senhor na grande tribulação, porque não vão negar o Senhor e vão morrer como mártires. E serão vencedores também. E as nações, as pessoas que ajudarem os filhos de Deus nessa época, mesmo não sendo filhos de Deus, vão sobreviver à grande tribulação. E serão as nações no reino milenar. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Porque os judeus que guardam os mandamentos de Deus e que não creem que Jesus Cristo já veio, mas estão o aguardando, o verão nesse último dia, onde eles serão exterminados e serão salvos pelo Senhor Jesus. E Israel será a nação politicamente que vai governar toda a terra. Mas aí vai começar o reino de Cristo com a igreja sobre as nações. Porque o Senhor diz lá em Apocalipse que a nação que não vier adorá-lo em Jerusalém, ele vai trazer fome, falta de chuva. E o povo entenderá que Deus os está disciplinando. Então o Senhor possuirá a Judá como a sua porção na Terra Santa e ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Você acha que Deus está dormindo? O Senhor diz a sua palavra que ele não dormita aquele que vigia Sião. Ele não dorme. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Hoje nós vemos todos os países se armarem para a guerra, com armas poderosíssimas, que nós nem conhecemos, nós nem temos conhecimento. Mas o Senhor falou assim: cale-se toda a carne. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Criador. Toda a terra é minha. O diabo usurpou a terra. O querubim se rebelou, mas eu vou resgatá-la de volta para mim. Vamos falar com Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra nós queremos nos calar e ponderar, Senhor, sobre a Tua palavra, para nós ganharmos ajuda e revelação na Tua palavra, sobre a Tua segunda vinda, sobre a restauração do país de Israel, sobre o arrebatamento da igreja,
Senhor, derrama a tua luz gloriosa de glória nas nossas mentes, no nosso espírito, no nosso entendimento, para nós compreendermos a tua palavra. Senhor, hoje tantas são as ciladas, os laços para prenderem a mente das pessoas em tudo aquilo que vem do trono do diabo, de Satanás. Salva os teus, Senhor. Acolhe-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. Nós dependemos de ti. Amém. Leia a Bíblia. A palavra de Deus ilumina. Se você ler a Bíblia, você será iluminado, cheio da luz de Deus. Porque o Senhor não vai te deixar você ser enganado pelos sistemas políticos nem religiosos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Vamos ler o livro de Zacarias? Muita revelação o Senhor está falando para nós hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.